Olá, tudo bem? Meu grupo e eu vamos apresentar hoje sobre o nosso trabalho sobre o Graciliano Ramos. O grupo é composto pelo Alexandre, por mim, Eduarda, pela Gabriela Valência e pela Samira. Agora eu vou falar um pouco sobre a segunda fase do modernismo e a atuação do Graciliano Ramos nessa segunda fase. A segunda fase do modernismo, ela se inicia em 1930 e ela vai acabar em 1945. O que está acontecendo na segunda fase? A segunda fase é uma fase de maturação e de consolidação dos ideais modernistas desenvolvidos na primeira fase. Então, muitos estudiosos vão considerar essa fase um período muito fértil e muito rico da nossa literatura, da literatura brasileira. Então, antes da gente falar sobre as características da segunda fase do modernismo e a atuação do Graciliano Ramos nesse período, é importante a gente contextualizar o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil. Então, o que está acontecendo no mundo? No mundo, a gente está vendo aí países tentando superar a crise de 29, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, vemos muitas nações passando por períodos de crises políticas, econômicas e sociais. Nesse momento de crise, a gente também vê o surgimento de governos totalitários e ditatoriais na Europa, que são esses mesmos governos que vão desencadear lá mais para frente a Segunda Guerra Mundial. Então, o que eu percebo aqui é que a gente tem um momento de crise, e ao mesmo tempo que a gente tem um momento de crise, a gente tem esse surgimento desses governos, que são ditatoriais, que geram certa esperança para essa população de que algo de bom está por vir ou que a gente pode construir algo de bom. Claro que não é da melhor forma que eles fazem isso, mas eles fazem isso, eles têm esse papel. E isso também gera uma questão, a gente vê nesses dois governos, que são, no caso, o nazismo e o fascismo, um grande afloramento do nacionalismo, né? Cresce uma ideia de unidade nessas nações. Aqui no Brasil é como se fosse exatamente o que está acontecendo no mundo numa escala menor. Então, o Brasil também vê os efeitos a gente também está sofrendo os efeitos da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, a gente está sim passando por um momento de que tem aumento do desemprego, aumento da fome, muitas fábricas fechando e aumento da miséria. E ao mesmo tempo, a gente tem a mudança de governo, né? Então, a gente tem ali a Revolução de 30, que é o início da Era Vargas, e com o início da Era Vargas, a gente tem ali o fim da política café com leite. E Vargas, ele tem esse padrão, vamos dizer assim, que eu agora sei essa palavra, esse padrão também de ditatorial. Então, ele também tem esse lado meio ditatorial e nacionalista, de criar uma unidade para o país, que também gera uma certa esperança para aquela população que está vivendo ali. Tanto que Vargas ele vai ficar conhecido como pai dos pobres, esse tipo de coisa. Então, ele gera uma simpatia com o povo, uma ideia, uma segurança, assim. Então, o Brasil, ele nada mais é do que, em uma escala menor, o que está acontecendo no mundo. Então, agora a gente pode falar sobre as características do modernismo. A prosa ela vai tratar de temas mais nacionais, então falando da realidade cultural, econômica e social do Brasil. Justamente por isso, eles vão utilizar uma linguagem coloquial e mais brasileira. Então aí a gente consegue ver uma valorização da cultura brasileira. Além disso, a gente consegue ver na prosa também uma influência do realismo, porque os fatos que já foram mencionados, fatos tratados no realismo, agora vão voltar no modernismo com maior enfoque. O romance ele vai focar no regionalismo, principalmente no nordestino. Então, temas como a seca, a migração, os problemas do trabalhador rural, a miséria e a ignorância vão ser ressaltados. Além do romance regionalista, a gente também vai ter outros tipos de romance, como o romance urbano, o romance poético metafísico e o romance psicológico, que aí a gente vê maior influência da psicanálise de Freud sobre a literatura brasileira. A poesia, na segunda fase do modernismo, ela vai se caracterizar como uma poesia de questionamento. Então, ela vai falar de temas como a existência humana, o sentimento de estar no mundo, a inquietação social, amorosa, filosófica, por exemplo. E eles viram como melhor estrutura para falar desses temas e para exprimir a sensibilidade desse novo tempo eram os versos livres.
Agora eu vou falar sobre a atuação do Graciliano Ramos na segunda fase do modernismo. O Graciliano Ramos ele é visto como o mais importante ficcionista do modernismo. Ele fez parte do grupo de escritores que inaugurou o realismo crítico, representando os problemas brasileiros em geral ou específicos de determinada região. A literatura que o Graciliano Ramos escreve traz para reflexão os problemas sociais marcantes da época em que os romances foram escritos. Os romances regionalistas que ele escreve têm como objetivo criticar para denunciar uma questão social e assim provocar conscientização. Graciliano Ramos não faz grandes inovações linguísticas, o foco dele é na narrativa. Ele tem como importante contar como o homem nordestino vive, então ele evita realizar floreios na linguagem. Ele vai tentar retratar como o povo nordestino vive e as dificuldades do sertão. Tanto isso acontece que em obras dele é possível ele retratar como os nordestinos falam até. Então você vê ali um pouco de sotaque mais do interior do Nordeste. Em suas obras é muito claro o pessimismo e a crítica social. Oi, eu sou a Gabriela Valência e eu vim falar um pouco da vida de Graciliano Ramos. Então, só como uma introdução, Graciliano Ramos de Oliveira foi um romancista, cronista, contista, jornalista, político e memorialista brasileiro do século XX. Graciliano nasceu em Quebrangulo, no interior de Alagoas, em 27 de outubro de 1892. Então, como já foi dito, ele viveu principalmente durante o período da oligarquia e durante o período da Era Vargas. E sobre sua família, ele é o primeiro dos 16 irmãos de Sebastião Ramos de Oliveira e a Maria Amélia Ferro Ramos. Aos 2 anos, ele se mudou para Buiquê, no sertão de Pernambuco, onde ficou até 1899, quando ele muda para Viçosa e aprende a ler com seus pais, que, como ele já havia dito, eram bem severos. Aos 11 anos, ele já lia romances, e nessa época também ele estudou no internato em Viçosa. Em 1904, ele publicou no jornal da escola O Dilúculo, sua primeira obra, que era um conto, O Pequeno Pedinte. Em 1905, ele se muda para Maceió para estudar no Colégio 15 de Março. Lá estudava com muita dedicação o latim, o português, o inglês, o italiano e o francês. Ele gostava muito de letras. Em 1906, ele começa a mandar sonetos por outra revista carioca chamada O Malho. E como ele era muito jovem, ele mandava seus sonetos que eram publicados pelo pseudônimo de Feliciano de Olivença. Em 1909, ele escrevia para o Jornal de Alagoas. Ele continuava escrevendo para o Malho também. E aos 18 anos, em 1910, ele dava sua primeira entrevista como escritor para o Jornal de Alagoas. Então ele vai morar em Palmeira dos Índios no mesmo ano para ajudar o pai com o comércio. E lá ele passa pelo exército e se dedicava entre o comércio e os serviços militares. Quando ele terminou o 2º grau, em 1914, ele seguiu para o Rio de Janeiro. Lá ele trabalhou como revisor de jornais, o Correio da Manhã, o Século e a Tarde. No final de 1915, ele volta às pressas para Palmeira dos Índios porque, infelizmente, 3 irmãos dele e um sobrinho morreram da peste bubônica, que estava ocorrendo muitos surtos naquela época. Então, ele deixa de escrever instantaneamente em todos os periódicos. E ele fica morando em Palmeira dos Índios e lá ele conhece sua primeira esposa, Maria Augusto de Barro. Ele casou e foi a contragosto do pai por conta da falta de dinheiro da moça. Ela era de uma família bem pobre e Graciliano ele era de uma família tradicional de classe média. Infelizmente, sua esposa ela acabou falecendo devido à complicação no parto do 4º filho que eles tiveram em 1920. Então, Graciliano acaba se afastando da literatura e enquanto seus 4 filhos vão morar com os avós, Graciliano acaba entrando em depressão. Em 1921, a pedido, ele volta à TV no periódico chamado O Índio e ele cuida de novo do comércio da família, que era uma loja que vendia tecidos. Graciliano ele era muito sociável e ele era muito querido na comunidade onde ele vivia e convencido por alguns políticos que eram amigos dele, ele acaba se lançando como candidato a prefeito em 1927. E ele acaba ganhando em 1928 e assume como prefeito de Palmeira dos Índios. Nesse mesmo ano,
é o ano em que ele conhece sua segunda esposa, Heloísa Leite de Medeiros. Ele fica como prefeito por 2 anos e ele acaba renunciando por não se dar muito bem com as burocracias da política e seus jogos de influência. Então, enquanto ele estava como prefeito, ele fez 2 relatórios de contas anuais que ele tinha que enviar para o governo do estado de Alagoas. E a forma da escrita desses relatórios era tão literário que chamou a atenção de Augusto Frederico Schmidt. E Augusto acabou procurando o Graciliano Ramos para saber se ele tinha outros escritos que possam ser publicados. E ele tinha, né? Então, em 1930, ele muda para a família para Maceió e é nomeado diretor da imprensa oficial. Cargo que depois de um ano ele pede demissão, pelos mesmos motivos de ter deixado de ser prefeito. Em 1932, ele começa a escrever o seu segundo romance, São Bernardo. E nesse meio tempo, ele tem mais 4 filhos com Heloísa, ou seja, 4 filhos com Heloísa, 4 filhos com a mulher anterior, então ao todo ele tem 8 filhos. Em 1933, ele é nomeado diretor da Instituição Pública de Alagoas, que é, hoje em dia, esse cargo equivalente à Secretaria Estadual da Educação. Ele também é contratado como redator do Jornal de Alagoas, onde ele publica vários trabalhos, entre eles também o romance Caetés, que foi sua primeira obra. Em 1934, Graciliano Ramos lançou seu segundo livro, que ele estava escrevendo em 1932, que é o São Bernardo, e pela editora Ariel. Nesse mesmo ano, em 1934, o pai dele morre, e Graciliano ele acaba ficando muito abalado. E assim ele acaba se afastando de novo da literatura. E ele acaba se dedicando realmente à educação. Então ele foi um revolucionador, assim, enquanto ele estava como instrutor. Ele consegue triplicar o número de matrículas nas escolas públicas e ele também consegue material escolar, merenda e uniformes, para lugares que até então não tinham isso. E assistindo documentários, eu vi alguns relatos de gente falando que foi tantas matrículas que ele conseguiu que tiveram que fazer mesa e cadeira assim, improvisado, com caixotes e tudo mais. Em 1936, ele é preso em Maceió por uma retaliação, já que ele tinha amizade com muitos comunistas. Ele é preso e é levado para o Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, é publicado o terceiro livro dele, que é Angústia, muito famoso. Graciliano passa 10 meses na cadeia e mesmo sem demonstrar nenhuma prova contra ele, além disso, ele nunca foi interrogado. E após todo esse tempo, ele é solto e sai da cadeia muito debilitado mesmo. Em 1937, já em liberdade, ele escreve o conto A Terra dos Meninos Pelados e ganha um prêmio do Ministério da Educação. Em 1938, ele lança um dos seus livros mais famosos, que é o Vidas Secas, e é nomeado inspetor do ensino secundário do Rio de Janeiro. Ele volta a escrever para algumas revistas, alguns jornais, inclusive esses escritos de revistas e jornais é juntado, e depois de um tempo ele é feito outro livro que é o Vivente de Alagoas. Em 1942, ele escreveu o livro Brandão, Entre o Mar e o Amor, em colaboração com os autores, entre eles Jorge Amado. Nos anos seguintes, Graciliano publicou mais 4 livros, entre eles Infância, que era um livro de memórias, e Insônia, que é um livro de contos. Em 51, ele se tornou presidente da Academia Brasileira dos Escritores e nesse mesmo ano ele publica a História de Alexandre. Em 52, ele viaja para a Europa, por onde seus livros estavam sendo publicados, e descobre, infelizmente, que ele estava com câncer no pulmão. E fez uma cirurgia, mas essa cirurgia não obteve sucesso. Em 20 de março de 1953, Graciliano acaba falecendo, infelizmente. Inclusive, tiveram livros de Graciliano que foram publicados depois de sua morte. Entre eles estão Memória de Cárcere. Livro que, inclusive, ele não escreveu o capítulo final. E o livro foi publicado assim mesmo. Algumas obras publicadas póstumamente são Memória de Cárcere, que foi publicado em 1953, Viagem, em 1954, Linhas Tortas, em 1962, Vivente de Alagoas, em 1962, como já havia comentado antes, Alexandre e os Outros Heróis, em 1966, Cartas, em 1980, O Estribo de Prata, em 1984, e Cartas a Heloísa, em 1992. Algumas obras que se destacaram, as principais foram Caetés, Vidas Secas, São Bernardo, Angústia, A Terra dos Meninos Pelados, Brandão, Entre o Mar e o Amor, História de Alexandre, Infância, Histórias Incompletas, Insônia. E algumas curiosidades sobre Graciliano é que ele não chegou a fazer nenhum curso superior e algumas de suas obras foram adaptadas para o cinema, tal qual Vidas Secas, São Bernardo e Memória do Cárcere.
Na publicação de Angústia, em 1936, Graciliano ainda estava encarcerado, no Rio de Janeiro. Então a sua obra ela foi entregue por Heloísa, sua esposa, à editora José Olímpio, e responsável pela publicação. Então agora vão ter 5 resumos sobre as principais obras de Graciliano Ramos. Oi, eu sou a Samira e eu vou falar um resumo agora sobre Vidas Secas. O livro foi publicado em 1938 e, como a gente já viu anteriormente, faz parte da segunda geração modernista. É um romance documental inspirado nas próprias experiências do autor, o Graciliano Ramos. Ele faz uma denúncia social sobre as dificuldades e a situação de uma família pobre de retirantes. Sobre as características do texto, nós temos então capítulos desmontáveis, isso é, eles são independentes, porque cada um fala um pouco sobre cada personagem. O foco narrativo é em terceira pessoa e o narrador é onisciente. O discurso é indireto e livre, e isso vai ser muito importante para a gente entender outras características do texto e dos personagens. A linguagem é seca, objetiva e direta. O espaço é no sertão nordestino. E ao longo do texto a gente vê muita animalização dos personagens humanos. Então, nessa família de retirantes, nós temos o Fabiano, que é o pai, assim a Vitória, que é a mãe, o menino mais velho, o menino mais novo, que são os filhos, a cadela baleia e o papagaio. O papagaio ele não fica muito tempo na história, até porque ele serviu de comida para a família, porque eles estavam desesperados, e serviu para aliviar a fome, e a gente vê que a situação da família é realmente muito crítica. E agora falando um resumo rapidinho sobre a obra, no primeiro capítulo, que se chama Mudança, nós temos uma família de retirantes, que eu acabei de falar, né? Fugindo da seca, eles estão caminhando para encontrar algum lugar, até que eles se deparam com uma fazenda que era abandonada. Só que aí o dono da fazenda chega e o Fabiano pede para a família ficar ali porque eles não têm outro lugar para ficar, eles estão fugindo da seca e, enfim, o Fabiano ele cede a mão de obra dele para o patrão, então o Fabiano vira vaqueiro. E a família permanece ali na fazenda por um bom tempo. Ali eles têm um pouquinho de comida, onde morar e tudo mais. Um momento marcante na história é quando o Fabiano vai preso injustamente pelo Soldado Amarelo. E nisso ele fica refletindo sobre suas condições, sobre a vida. É uma parte assim de reflexão da história. O último capítulo, que também é muito importante, se chama A Fuga, que é quando a gente vê a família fugindo da seca de novo, assim como estava acontecendo lá na introdução, no comecinho, no capítulo da mudança. Então a gente vê que essa família sofre um ciclo de fuga da seca. Agora, o personagem Fabiano, ele é um homem simples, ele é o vaqueiro, é rude, ele tem muita dificuldade em se expressar porque ele não conhece muitas palavras, o vocabulário dele é pequeno e a gente vê que o meio seco influencia os personagens. Há uma secura no ambiente, há uma secura no verbo. E por ele não conseguir se expressar com palavras, ele se sente muito submisso às outras pessoas que têm um vocabulário maior. Agora sim, a Vitória, ela é mais inteligente que o Fabiano, ela consegue fazer contas e ela que administra o dinheiro da família. Tanto é que é ela que percebe que o patrão tá roubando o Fabiano, tá enganando ele. E o maior sonho da a Vitória é ter uma cama decente. Ela queria ter uma cama de couro, assim como outro personagem da história tinha, que era o seu Tomás da Bolandeira. Agora falando sobre o menino mais velho e o menino mais novo, vemos que são personagens que têm uma ausência de nomes. Isso se deve a 2 motivos. Um poderia ser a universalização dos personagens. Qualquer outra pessoa ou outra criança que tivesse vivenciado esse cenário da seca poderia se identificar com esses 2 personagens. Eles não têm nome, então não tem uma restrição. E outra coisa também pode ser que o autor queria mostrar que faltava tudo, inclusive nome para as crianças. O sonho do mais novo é ser igual o pai, o Fabiano. E o mais velho, ele tinha muita curiosidade em entender o mundo e as palavras, porque
Assim como o Fabiano, toda a família tinha um vocabulário muito pequeno. E por essa ausência assim, de diálogos entre os personagens, é aí que entra o discurso indireto livre, o narrador que dá voz aos personagens que não sabem lidar com as palavras. Um capítulo muito importante do livro é o capítulo 8, A Festa, que é quando a família de retirantes vai para a cidade para uma festa de Natal. Eles vestem roupas diferentes para a ocasião, roupas que eles não estavam acostumados a vestir. O Fabiano vai de paletó e eles usam sapatos, eles não estavam acostumados com aquilo. E a todo momento na narrativa, a gente vê que tem uma sensação de ridículo, uma sensação de inferioridade, porque é aí que a família se toca do quão medíocre era a situação deles. É um choque entre dois mundos, porque havia o mundo no sertão e havia o mundo na cidade. Eles não se sentiam parte da cidade e ficam muito incomodados com isso. É a primeira vez que eles têm esse choque. E então, por último, mas não menos importante, vem o capítulo da baleia, que é o capítulo 9. A história da baleia foi o primeiro capítulo escrito pelo autor e mais tarde que ele decidiu detalhar a história dessa família de retirantes. A cadela baleia, por incrível que pareça, é o personagem mais humanizado da história. Isso é meio que irônico, porque a família inteira sofre um zoomorfismo. Ao cachorro é dado a condição de gente e a família é dada a condição de animal. E isso é bem esquisito. Então, na história, a baleia ela adoece, ela fica com hidrofobia, que é a raiva, e o Fabiano resolve sacrificá-la, e é uma parte bem triste da história. Nisso, a baleia acaba agonizando, né, e tem o delírio de morte, como se fosse um sonho, que a gente entra no psicológico da baleia. A gente vê que nesse sonho, né, tudo que ela mais queria era o bem-estar da família. A gente vê a diferença entre os desejos da Sinha Vitória e dos meninos, que a Sinha Vitória queria uma cama, os meninos queriam ser igual ao pai, queriam explorar o mundo, enquanto isso a baleia só queria o bem-estar de todo mundo. É uma parte muito emocionante da história. Infância é uma outra obra relevante do Graciliano Ramos, chegou até a ser traduzida para outros idiomas. Ele foi publicado em 1945 e se trata de uma autobiografia do autor. Relata momentos desde sua primeira infância, quando ele era um menino pequeno, até outros momentos da adolescência. Ocorre bastante a descrição do ambiente familiar, com quem ele vivia e tudo mais. E a gente pode observar que ao longo dos capítulos ocorre um amadurecimento da criança exposta como protagonista. Sobre o livro, a linguagem é concisa e tem um intenso lirismo. Não tem muita descrição dos locais, assim, não é muito detalhada, é bem mais direto, é uma característica do Graciliano Ramos mesmo. A gente vê que a todo momento existe uma opressão, um medo, uma humilhação nesses relatos do Graciliano Ramos, até porque os pais dele eram muito violentos, então ele sofria agressões psicológicas e físicas, e isso moldou a personalidade dele para que ele fosse uma criança mais retraída. E, bem, era um tempo diferente. Esse tratamento às crianças era muito comum porque elas eram consideradas pequenos adultos. E isso fez surgir então um escritor mais pessimista, amargo e descontente com o mundo. Lendo esse livro, a gente consegue conhecer a mente do Graciliano Ramos. Dá para entender, ver bem assim que muitas dessas experiências, esses relatos e memórias que ele tem, serviram de base e inspiração para outros livros, como por exemplo Vidas Secas, Angústia e São Bernardo. Oi, eu sou o Alexandre e eu vou falar um pouco das obras do Graciliano Ramos. Então eu vou começar com Angústia. Então, o romance Angústia foi publicado em 1936, quando Graciliano estava preso durante o governo de Getúlio Vargas. Em Angústia, o escritor consegue aliar uma crítica social a uma narrativa introspectiva,
em que a gente adentra a mente do personagem e pode ouvir seus pensamentos e conhecer a história a partir do seu próprio ponto de vista. Diferente de muitos outros livros do autor, a obra acaba apresentando uma escrita delirante e fantasiosa em muitos momentos. Então, narrado por Luiz da Silva, um funcionário público e escritor frustrado, Angústia é um romance caracterizado pela autoanálise e pelo encadeamento narrativo, e é centrado na interioridade do protagonista, intercalando seus pensamentos, lembranças e reflexões. Ele, insatisfeito com seu presente, só consegue olhar para o seu passado, remoendo lembranças de uma infância de afetos distantes, frustrações sexuais e profissionais, e delineando uma completa falta de horizonte, memórias amarguradas e alimentando um pessimismo contra si mesmo e contra o mundo em geral. Tudo isso acaba se refletindo no modo como o protagonista se relaciona com o meio em que ele está inserido. Então, solitário de poucas palavras, ele tem poucos amigos e sobrevive com as contas sempre no vermelho. Porém, em um determinado momento do livro, ele acaba se apaixonando por uma de suas vizinhas, a Marina, com quem ele até marca noivado. Embora tudo aparentemente comece a dar certo, logo Luiz descobre que a Marina estava traindo ele com Julião Tavares, que é um homem rico e de alta posição social. Acaba que o ciúme misturado com a humilhação acaba tomando conta do Luiz, e ele, enganado e machucado novamente pela vida, mergulha ainda mais em si mesmo e fica transtornado com suas derrotas. Então, sua obsessão com as lembranças, o remoer das angústias, essa paranoia interiorizada nele, tudo isso o faz armar o assassinato de Julião Tavares. Em uma de suas perseguições, o Luiz tem uma chance e estrangula Julião. Esse ato o encheu de uma felicidade súbita, porém, rapidamente a angústia volta a instalar-se em Luiz, só que dessa vez é ainda mais forte, pois ele foi tomado pelo desespero de ser descoberto. Ele volta para sua casa completamente perturbado, se embriaga e vai se deitar, adoentado e transtornado pelas lembranças, sufocado pela angústia. É importante mencionar que o final do livro remete ao seu início, pois é depois de assassinar Julião Tavares que Luiz inicia a narrativa, em tentativa de se recuperar. Então, basicamente, o personagem se encontra encarcerado num ciclo feito pela própria consciência, em que ele se lembra de matar o Julião, ele fica mal, e aí tenta se recuperar e aí se lembra de tudo de novo, entendeu? Então, a angústia é o sentimento que dá o nome à obra. Ela é o eixo central da narrativa, pelo qual se orientam o enredo, as ações dos personagens e o procedimento estilístico. Por isso, o foco narrativo do romance é um monólogo interior. O narrador personagem constrói os eventos com base nas suas lembranças e percepções, que são os locais em que se aloca o sentimento angustioso, além de por um contínuo estado de delírio. Ele tem dificuldade de diferenciar o real do irreal e confessa ter a memória repleta de atos preenchidos pela imaginação. Angústia é um romance urbano e tem por espaço narrativo a cidade de Maceió, capital de Alagoas, durante as décadas que sucedem à tomada do poder por Getúlio Vargas. Porém, como o enredo é conduzido pela fragmentação interior de Luiz, há uma sobreposição de espaços e períodos temporais ao longo da narrativa. Ora Luiz escreve o presente em Maceió, ora volta-se para o seu passado rural, na cidadezinha interior em que cresceu. Então, seguindo um fluxo de consciência, as memórias acabam se misturando às situações presentes, num constante zigue-zague espaço-temporal. Muitas vezes o Luiz acaba conectando Marina e Julião Tavares a acontecimentos sem relação direta com eles, em movimentos de obsessão angustiante e rompendo a rigidez lógica e ampliando a sensação de realidade e delírio. Agora eu vou falar de São Bernardo. Então, o livro São Bernardo foi publicado em 1934 e é uma das obras de destaque de Graciliano. Assim como em Angústia, ele é contado em primeira pessoa, e a narrativa traz o percurso de Paulo Honório, um garoto órfão que consegue se tornar dono da fazenda São Bernardo e ascender socialmente. O autor compõe uma trama que tem como plano de fundo a situação dramática do Nordeste brasileiro, afetado com as secas periódicas, principalmente as das primeiras décadas do século XX, que ocasionou o êxodo rural, pobreza generalizada e as tentativas de sobrevivência dos sertanejos nordestinos. O livro inicia deixando claro que aquela escrita se trata do próprio Paulo Honório registrando sua história. Ele era um garoto órfão, criado por uma negra doceira e um cego da região. Ele morava na cidade de Viçosa, interior de Alagoas, e ajudava na venda e na fazenda. Aos 18 anos, ele cometeu seu primeiro crime, esfaqueou um homem que havia se relacionado com seu primeiro interesse amoroso, pela qual ele sentia muitos ciúmes. Assim, ele foi mandado à prisão, onde ficou por quase 4 anos. Nesse tempo, ele aprendeu a ler com um sapateiro e, conhecendo um pouco mais da vida, ele só pensava em prosperar e juntar riquezas.
Ao fim do cárcere, ele pegou dinheiro com um agiota e saiu sertão afora, negociando gado, terras e tudo que podia. Ele acabou enfrentando algumas injustiças e cometendo outras. Ele sofreu com a fome e com a sede. E passava por tudo isso com muita frieza e utilizava até meios violentos para conseguir o que queria, como ameaças de morte ou roubo. Após juntar as riquezas, ele retornou à sua terra natal com o intuito de adquirir a fazenda São Bernardo, onde havia trabalhado durante a juventude. Padilha era o herdeiro da fazenda, um jovem rico muito imaturo. Paulo Honório começou a se aproximar dele e criar uma amizade interesseira, e propôs a Padilha que financiasse maus negócios para levá-lo à falência. Conseguindo isso, Padilha se viu obrigado a vender a fazenda a baixo custo para o protagonista. Com a ajuda de seu amigo, Cassimiro Lopes, o narrador manda matar Mendonça, que é o fazendeiro vizinho, e assim consegue expandir os limites das terras de São Bernardo. Através de empréstimos bancários, ele investe em máquinas e na plantação de algodão e mamona. Para escoar os produtos que ele produz, o Paulo Honório constrói estradas e passa a se dedicar cada vez mais ao trabalho. E, para conseguir obter tudo isso, ele comete as maiores injustiças e utiliza de todos os meios que puder, garantindo impunidade através de uma grande rede de relacionamentos. Seus ajudantes eram principalmente Gondolin, que era o jornalista local que manipulava as pessoas pela mídia, o padre Silvestre, que manipulava pela região, e o advogado Nogueira, que manipulava os políticos locais. Um dia, o protagonista percebe que ele precisa de um herdeiro para suas ricas terras, e por conta disso ele resolve se casar. Assim, ele acaba conhecendo a professora Madalena na casa do juiz Magalhães. Nenhuma das mulheres que ele tinha conhecido antes lhe chamava tanta atenção, ela era simples e culta. E assim como conseguia persuadir as pessoas, Paulo Honório convenceu Madalena a se casar com ele. Aos poucos ele foi percebendo que a rotina na São Bernardo começou a mudar. A Madalena se interessava pela vida dos empregados e dava opiniões sobre as condições precárias dos trabalhadores. Paulo Honório se incomodou profundamente com o comportamento dela e assim começaram as brigas do casal. Não conseguindo dominar a personalidade de Madalena como fazia com todos, o Paulo demonstrou-se cada vez mais violento. E mesmo o nascimento do filho não amenizou os ciúmes que sentia de Madalena e suas desconfianças de traição. Certa noite, o juiz Magalhães visita o casal e conversa animadamente com a Madalena, despertando ainda mais confiança. Paranoicamente, o protagonista fica comparando-se ao intelectual juiz e sente-se bruto e inculto em relação a ele, e chega à conclusão de que a traição era inevitável. Assim, ele agride a Madalena grosseiramente. Com isso, várias situações acontecem que acabam deixando Paulo cada vez mais louco e paranoico, embora sua esposa fosse inocente. Enquanto isso, a Madalena sofria e sua solidão só aumentava, sentindo-se humilhada e sem dignidade. Certo dia, Paulo contemplava sua propriedade do alto da torre da igreja, quando viu Madalena escrevendo em uma folha. Lendo e relendo o trecho escrito, Paulo Honório tem certeza de que é uma carta endereçada para um homem e é tomado por intenso ódio. Ele sai atormentado à procura da esposa e a encontra na igreja com uma aparência muito calma. Ele exige explicações, mas ela lhe diz muito desanimada que o restante das folhas estava no escritório. Por fim, ela lhe pede perdão por todos os aborrecimentos e diz que o ciúmes estragou a vida dos dois. O Paulo passa a noite sozinho, fora de casa. E chegando na fazenda, no dia seguinte, ele ouve gritos e descobre que a Madalena tinha se suicidado. Ela havia deixado sobre a bancada uma carta de despedida para o marido, sendo que faltava uma página, que era justamente aquela que ele havia encontrado no chão no dia anterior. Após a morte de Madalena, os funcionários foram se debandando, o juiz Magalhães é afastado do cargo e os limites da fazenda passam a ser contestados judicialmente. Com tudo isso, o narrador se encontra simplesmente abandonado. Por fim, em meio à solidão e somente com a companhia de Cassimiro Lopes e seu cachorro, Paulo Honório escreve sua narrativa. Amargurado pelo passado, ele toma consciência da desumanização que ele passou enfrentando a dureza do sertão. Incapaz de mudar, ele busca algum sentido para sua vida, refletindo sobre o passado e escrevendo sua história à mesa da sala. O protagonista termina sua narrativa sentindo-se impotente. Constata que de nada valeu acumular tantos bens, deixando a vida passar sem vivê-la, e sem conseguir administrar o maior e mais importante sentimento, o amor. Então, esse é um romance psicológico que, como é próprio do autor e da segunda fase do modernismo, apresenta uma forte crítica social e caráter regionalista. São Bernardo tem como plano de fundo fictício a zona rural de Alagoas, com algumas poucas citações à cidade grande, e o ambiente é carregado de referências à aridez do sertão e ao sofrimento do homem sertanejo, cansado das desigualdades sociais e descrente com as reformas.
A escrita do texto, por ser uma narração em primeira pessoa, se dá pelas características da oralidade do narrador. Por ser um sujeito de pouco estudo, bronco e rude, Paulo apresenta uma linguagem coloquial bastante fluida e carregada de expressões e gírias da década de 30 do Nordeste. A temporalidade é em grande parte direta até o fim do livro, quando o protagonista se vê meio delirante. No romance, Graciliano Ramos também confere aos conflitos um caráter universal, como se falasse do drama de qualquer pessoa, fazendo assim uma denúncia sobre a condição humana diante das divergências sociais causadas pelo capitalismo. As personagens das obras regionalistas são esmagadas por sistemas políticos arbitrários, sendo empurradas cada vez mais para longe das suas origens. Procuram assim sobreviver num sistema injusto, o que as leva quase sempre a situações de fatalismo e impotência diante do mundo em que se encontram. Podemos assim inferir que os comportamentos de Paulo Honório devem-se ao fato de ter vivido muitos anos da sua vida à margem de uma sociedade desigual. Essa desigualdade social fez com que ele lutasse usando todos os artifícios necessários para se tornar um cidadão rico e respeitável, mesmo que para isso ele tivesse que usar formas inescrupulosas. Simbolicamente, em São Bernardo, a gente reconhece o papel social do burguês, do capitalismo e do paternalismo. O personagem Paulo Honório se enquadra num contexto capitalista, quando esse, ao tentar igualar os sentimentos, o ser, ao materialismo, o ter, coloca as pessoas em igualdade com os bens materiais. Ou seja, a obra acaba mostrando um processo de desumanização do personagem, cuja visão de mundo vai mudando, ao ponto de que tanto as coisas como as pessoas devem ter alguma utilidade. Assim, por exemplo, a relação que Paulo Honório desenvolve com a sua esposa é marcada por sentimentos de posse e ciúmes, que são típicas do patriarcado. O Paulo Honório acaba por retratar a pior face da ganância e do sistema econômico que rege o mundo até os dias de hoje. Como menção honrosa, eu vou falar de Memórias do Cárcere. Então, Memórias do Cárcere é um livro autobiográfico que teve seu primeiro volume publicado após a morte do autor, em 1953. As memórias se referem ao período em que Graciliano foi um preso político do governo de Getúlio Vargas, entre 1936 e 1937, pelo seu envolvimento com a ideologia comunista. Então, o processo de escrita da obra foi iniciado apenas 10 anos depois, em 1946. Na obra, dividida em 4 volumes, o escritor narra as lembranças dos anos vividos na prisão, integrando acontecimentos pessoais e histórias de seus companheiros. O autor não chegou a finalizar a obra porque ele morreu antes de concluir o capítulo final. A obra não é um relato puro e simples do sofrimento e humilhações de Graciliano. É a análise da prepotência que marcou a ditadura de Vargas e que, em última análise, marca qualquer ditadura. É um dos depoimentos mais tensos da literatura brasileira. No livro, Graciliano acaba descrevendo a companhia dos mais variados tipos encontrados entre os presos políticos. Obviamente, é uma literatura bastante crítica e dura. A narrativa é amarga, mas sem exageros ou invenções, revelando as injustiças e atrocidades, como censuras, torturas, mortes e desaparecimentos que ocorreram na ditadura de Vargas. Este foi o nosso vídeo sobre a vida e as obras de Graciliano Ramos. Eu espero que vocês tenham gostado e aqui estão nossas referências bibliográficas.